Oi gente, olha eu aqui de novo. Bom, fica até o final desse vídeo que você vai se surpreender e vai se emocionar com certeza. Mas por que, Jordan? Porque hoje eu vou falar com a minha criança e vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Bom, como eu disse no início, vamos lá. Como é que a gente faz? Isso é uma ferramenta muito usada porque todos nós temos uma criança interior. Todos nós, a gente fala assim, porque quando eu era criança... Não, nós somos criança. Essa criança nos acompanha a vida inteira. E não sou eu que estou dizendo, não. A psicologia fala sobre isso. E às vezes é importante que a gente reconheça essa criança, converse com essa nossa criança. Em algumas situações, é ela que toma frente de algumas coisas. É ela que faz com que a gente fique teimoso, faça birra, haja como criança. E aí é preciso que a gente cuide dessa nossa criança para que a gente consiga crescer. Bom, vocês vão entender um pouquinho mais. Preste atenção, essa é uma coisa muito íntima, muito particular, mas como aqui a gente está num canal que é a Vidra Sem Filtros, e eu prometi a vocês que seria o mais sincero possível e transparente, sem contar que esse canal também é um legado que eu quero deixar para o meu neto. Então eu escrevi uma carta para minha criança e eu quero compartilhar com vocês. Eu espero que sirva para que vocês peguem como modelo e façam esse exercício. Ele é muito poderoso mesmo. Vocês vão entender o que eu estou falando. Vamos lá? Bom, eu vou precisar aqui pegar os óculos, né? Porque sem óculos fica difícil. Vou pegar aqui, importante, eu escrevi no caderno e escrito à mão, tá? Não foi digitado, não é no computador. Vamos lá. Bom, se eu me emocionar aí, vocês me desculpem, mas vocês vão compreender. Minha querida criança, desculpe ter demorado tanto tempo para escrever para você, mas foram necessários todos esses anos para que eu te reconhecesse e talvez tomasse coragem suficiente para olhar nos teus olhos e dizer somente verdades que só agora eu me dou conta. Jô, você foi uma criança muito inteligente e talvez isso tenha chamado muita a atenção de todos que não entendiam como era possível tanta força em meio a tantos desafios. Desde muito cedo, diria que ainda no ventre de quem te gerou, você teve que aprender a se virar do jeito que dava, para não sucumbir à dor. Pelo que conhecemos da sua história, você foi rejeitado por aqueles que lhe deram a vida em um ato sem amor. Não sabemos se foi uma relação momentânea, pelo prazer gratuito, ou remunerado. Não sabemos se foi fruto da empolgação de um amor juvenil. Mas o que eu quero que saibas é que isso já não faz diferença, pois você nasceu e surpreendeu a todos, se mostrando forte e saudável. O seu nascimento fez com que seu pai biológico inventasse uma mentira para que pudesse te amparar de alguma maneira no seio da família dele. Essa mentira provocou a destruição dos elos de amor que já não eram tão fortes. Mas você não teve culpa alguma e nem responsabilidade sobre as atitudes que aquelas pessoas tomaram, nem sobre a mentira criada pelo seu pai, e muito menos sobre a conivência e a aceitação das outras pessoas. Jô, minha criança, você foi vítima da falta de amor dessas pessoas, mas isso não significou que você cresceria sem saber amar. Pelo contrário, você aprendeu o que é o amor, o perdão, a gratidão e a empatia. Você foi aprendendo, vivendo e transformando todas as suas dores em possibilidades para ser uma pessoa melhor do que o que eles esperavam e melhor até do que o que eles foram para você e tentaram te ensinar. Minha criança, você não precisa mais pedir o colo da sua mãe. Não precisa mais fazer as coisas do jeito que esperam que faça. Você não precisa mais esconder as suas vontades para agradar aos outros. Você não precisa mais usar as roupas que não gosta, os sapatos feios de verniz ou as sandálias de plástico que a sua mãe lhe dava. Não precisa mais ficar com vergonha de não levar lanche para a escola e nem dinheiro para comprar algo na cantina, porque a sua mãe achava que o arroz com peixe ou o macarrão com salsicha
que era servido para as crianças de menor poder aquisitivo, também era para você, mesmo que a sua irmã tivesse tudo que era negado para você. Por falar nisso, eu preciso te contar algo muito importante e que espero, a partir de agora, te coloque definitivamente em um outro lugar e que esse lugar seja seu por direito. Vamos reorganizar a nossa estrutura familiar. Seu pai se chamava Adalberto Lessa de Faria. Da sua mãe não temos notícias. Você teve 3 irmãs por parte de pai, 3 irmãs mais velhas, a Edir, a Eli e a Sandra. Essa era a sua família consanguínea. O Marco Antônio e a Adriana são seus sobrinhos, não seus irmãos. São filhos da Eli, assim como a Vanessa e a Vivian, que são filhas da Sandra. A Edir não teve filhos. A Eli te criou, aliás, a Eli te registrou como filho porque seu pai fez um acordo com ela e essa foi a grande mentira. A sua vida não foi fácil e esse foi o principal motivo. E por ter sobrevivido a todas as violências que lhe foram impostas, por não ter se deixado seduzir pela vida torta, por não ter se tornado um marginal, um drogado, um ladrão, um bandido, uma pessoa do mal, eu te agradeço. Minha criança, Jô, eu te agradeço por toda a maturidade precoce que você teve que adquirir. Eu agradeço por você ter aberto mão de parte da sua infância e da sua adolescência para que eu pudesse ser o adulto que eu sou hoje, inteiro, pleno, íntegro, prestes a completar 58 anos. Muito obrigado por não ter desistido de me dar um futuro. Agora eu quero cuidar de você. Chega de tanta luta. Você já cumpriu a sua parte suportando tudo que podia, transformando todas as dores em algo positivo. Agora deixa comigo, porque está na hora desse adulto que eu sou tomar as rédeas da própria vida e deixar você descansar. Obrigado mais uma vez. Você foi a melhor criança que você poderia ter sido. Eu tive a ideia de escrever essa carta para aquela criança, para Jô, que eu fui, e que suportou tanta coisa, e que às vezes, na correria do dia a dia, a gente esquece. Agradecer a essa criança que habita em mim, a essa criança que suportou tanta coisa, a essa criança que vivenciou tantos desafios, que tirou força, sabe-se da onde, que aprendeu a lutar, ainda muito pequeno, que conseguiu manter o equilíbrio, que conseguiu não se deixar envolver, não se deixar levar, apesar de ter vivido muito próximo, muito perto, de ter tido todas as possibilidades de enveredar por qualquer caminho. Mas vocês não têm noção do sentimento que isso traz quando a gente consegue conversar com essa criança, agradecer a ela por tudo e entender o quanto ela é importante, o quanto foi importante tudo o que ela passou para permitir que a gente chegue aonde a gente está hoje. E ao mesmo tempo, poder dizer para essa criança que a partir de agora eu tomo as rédeas da minha vida porque eu me tornei um adulto. E está na hora dessa criança descansar. Ela já fez a parte dela até aqui. Agora eu preciso tomar a frente, a responsabilidade de tudo aquilo que vier e que tiver que ser. E por que isso é importante? Porque aquela lacuna que ficou aberta, aquela falta do colo, a falta do afeto, a falta do carinho, que por muitas vezes nos faz ficar em lugares que não são confortáveis, mas a gente se doa e a gente se coloca ali em troca de migalha de carinho. Tá doendo, mas a gente fica, porque senão a gente corre o risco da criança chorar, da criança se magoar, de ficar perdida. Um adulto, ele tem outras atitudes.
Ele compra o barulho. Eu tinha uma amiga que dizia que dê o bicho que der, o que vier eu como. É mais ou menos por aí. Às vezes a gente tem medo de seguir em frente, a gente tem medo de dar o próximo passo. Mas não somos nós, nessa configuração adulta. É a nossa criança que tem medo. Porque essa criança foi abandonada, porque essa criança sofreu, porque essa criança, quando precisou de ajuda, não teve ninguém. Então ela tem medo de seguir e de acontecer de novo. E ela te mantém nesse lugar que é desconfortável, mas que a sua criança se sente segura. Esse é um modelo de carta, e essa carta ela é minha, tá? Ela é real. Eu escrevi aqui, ó, de próprio punho, não foi digitando, para dizer para vocês que eu faço aquilo que eu estou dizendo aqui para vocês. Que são ferramentas poderosíssimas, que se você acreditar e praticar, também vai transformar a sua vida. Acredite. Aquilo que eu falo sempre, não é porque eu fiz que você vai fazer, mas que é possível. Muito obrigado, até o próximo vídeo.